versículo foi lido mais de 1000 vezes, o tema foi pregado mais de 1000 vezes, mas a abordagem é específica. Então o Espírito de Deus te mostra algo especial dentro daquele texto, te mostra algo especial dentro daquele tema. E aí você prega e o Espírito de Deus te dá algo novo, te dá algo extraordinário. Não é que ele fica inventando doutrinas a cada dia, não, são as doutrinas bíblicas fundamentais, mas a abordagem. Então o Espírito Santo de Deus te faz enxergar um aspecto que não tinha sido ainda observado. Isso é extraordinário. Aí ele passa aqui para a labareda. A faísca e a labareda. Ao subir ao púlpito, o pregador deve estar com a mensagem no coração. Isto é, a faísca transformada em chama pentecostal. O que irá incendiar o auditório. Não é mais hora de improvisar. Não é mais hora de improvisar mensagem, mas de entregar a mensagem. Isso é feito antecipadamente, isso é feito anteriormente. Não é hora de improvisar a mensagem, mas de entregar a mensagem que colheu no celeiro de Deus. Ele praticou o sermão a fim de dar os últimos retoques. Decorou o esboço para que não fique lendo durante a mensagem. Decorou o esboço para dar... decorou o esboço para poder dar quase toda a sua atenção ao auditório, manter-se atento, manter-se com toda a sua dedicação à entrega da mensagem direta ao auditório, não ao esboço, não tirando a atenção da igreja para voltar-se para um pedaço de papel ao lado da Bíblia, mas para manter-se completamente seguro daquilo que está pregando e atento ao auditório, para que o auditório sinta, como se diz aí, o feedback, sinta essa comunicação direta entre a igreja e o ministrante, aquele que está pregando. O esboço para poder dar quase toda a sua atenção ao auditório. Nessa hora, seu coração deve estar ardendo da graça de Deus, enquanto sua mente deve estar cheia de verdades para ser comunicadas aos ouvintes. Veja que tudo isso teve início com uma faísca que associou criativamente uma verdade bíblica, a verdade bíblica à necessidade humana, a relação entre elas. Aquela simples faísca entrou em combustão no interior do pregador, tornando-se uma grande labareda em forja e fornalha. Agora ele está pronto para que a chama que arde em seu íntimo seja o combustível que vai inflamar a congregação para o Senhor, que vai inflamar a congregação. Mensagens que transformam a vida das pessoas. Mensagens que reanimam as pessoas. Mensagens que fazem as pessoas refletirem. Estamos falando aqui de faísca e labareda, e pregação com esse impulso, com essa ênfase. Mas isso não deve ser confundido com mensagens que temos vistos aí de cunho extremamente sentimental. Então temos, infelizmente, visto se desenvolver no nosso meio um tipo de pentecostalismo apelativo e sentimental. Um pentecostalismo que apela para mensagens impactantes no sentido de deixarem o auditório chocado, com aquela forma que foi proclamada, aquela abordagem, e assim ter o retorno em agitação e em sensibilização do auditório. Mas essa sensibilização, esse evangelho sensitivo, muitas das vezes não chega a aprofundar-se no nível racional, aprofundar-se no nível espiritual. Nem falam com a inteligência das pessoas para fazê-las refletir acerca das suas ações, fazê-las refletir acerca da sua fé, nem falam espiritualmente as pessoas tratando acerca da sua comunhão com Deus. Muitas das vezes ficam apenas no sensitivo. Então a pessoa chora, a pessoa se alegra, a pessoa se empolga, a pessoa grita, a pessoa pula, a pessoa roda, mas a pessoa não tem a vida transformada. A pessoa sai da igreja, ela se lembra que ela muito pulou, ela muito rodou, ela muito se agitou, ela muito se emocionou, mas no dia seguinte ela não sabe o que fazer. Ela não sabe onde ela aplica aquilo que ela vivenciou naquele momento de pregação, naquele momento de culto. Tá, aquilo que foi vivenciado na igreja, onde se aplica? Em que ele me ajuda? Como é que ele me ajuda nessa situação doméstica? Como é que ele me ajuda nessa situação no trabalho? Como é que ele me ajuda nessa situação na faculdade? Como é que ele resolve esse problema que eu estou vivendo?
O que ele me diz sobre a postura que devo adotar. Então é um tipo de mensagem que ela só tem utilidade naquele contexto. Ela não extrapola aquele contexto e interage com a vida prática. Então é uma mensagem apenas sensitiva. Ela só mexe com áreas sentimentais. Faz a pessoa se emocionar, se arrepiar, faz a pessoa sentir algumas coisas, se empolgar, mas não traz sobre a vida da pessoa alguma mudança, alguma transformação, alguma melhoria, algum aperfeiçoamento. Jesus não estava preocupado tanto com quantidade, e sim com qualidade. Se estivesse preocupado com quantidade, ele multiplicou os pães a primeira vez, a multidão veio. Ele multiplicou a segunda vez, acumulou-se de pessoas. Na terceira vez ele teria multiplicado lasanha, porque de repente ia vir um contingente extraordinário. Ele poderia se colocar como líder deles e muitas das vezes fazer uma grande revolução. Nada disso é visto na atitude de Cristo Jesus. A primeira vez, multiplicação dos pães e peixes. Segunda vez. Na terceira vez, quando o povo contornou a margem do lago, se encontrou com Cristo do outro lado, ele ora para a multidão, vê que o propósito deles não é salvação, vê que o propósito deles não é serem alimentados pela palavra de Deus, mas encher a barriga. E aí Cristo, de uma forma muito séria, de uma forma muito ousada, a ousadia que só Ele tem, e que nós temos que olhar para Ele, temos que adquirir dele, de uma forma muito ousada e muito comprometida com a verdade em Deus, ele olha para o público e fala: vós não estáis atrás de salvação, mas atrás apenas de comer pão. E aí prega a eles, proclama a eles uma mensagem dura de exortação. Traz uma mensagem de exortação para corrigir os seus erros. Só uma pessoa pautada pela verdade tem a preocupação de corrigir erros. Mesmo sofrendo dano, mesmo sofrendo prejuízo, porque a multidão se foi. Muitos pensariam: Cristo vai ter que segurar os 12 então, vai ter que aliviar para eles. É aí onde você se engana. E vós, se quereis, podeis ir também. Até que Pedro, de uma forma inspirado, só isso pode nos explicar, uma inspiração divina, Pedro fala: para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? São esses que o Senhor quer com ele, são com esses que ele conta, aqueles que estão em busca das palavras de vida eterna, que saem da boca de Cristo. Então veja, a pregação pentecostal que estamos desenvolvendo, que estamos analisando aqui, é a pregação bíblica, fundamentada biblicamente, cristocêntrica, tá certo? Que prega a Bíblia na sua integralidade, que não seleciona textos e muito menos os manipula, mas que os entrega tal qual ele é, tá certo? Quer gerando a consequência que gere, independentemente da resposta que terá, independentemente se trará empolgação ou se trará contrição, porque muitas das vezes a pregação eficaz, o resultado será contrição. O povo se entristecerá, mas como Paulo fala, entristecimento segundo Deus, entristecimento para conserto, entristecimento para reforma, né? Passamos aí pela acumulação da reforma. Os reformadores tiveram essa audácia, essa ousadia em Cristo para pregar a verdade, terem a ousadia de falar a verdade. Então o que acontece? Essa pregação pentecostal é a verdade bíblica dinamizada pelo Espírito Santo de Deus. Comunicar esta mensagem biblicamente fundamentada, respeitando a integralidade bíblica, não selecionando textos, pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirar e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, né, com toda a audácia, com toda a coragem, né, com todo o respeito, o temor de Deus, tá certo? E com toda a inspiração. A inspiração divina é fundamental. Sem ela, a mensagem não poderá ser comunicada com eficácia. Então, essas pessoas que estão assim motivadas, que sabem aproveitar a faísca criativa e desenvolvê-la na labareda da pregação pentecostal, são também aqueles que têm que estar atentos aos tipos de mensagem e às ocasiões. Tipos de mensagem e ocasiões, como veremos aqui na classificação dos temas. Então temos aí, para exemplificar, temas doutrinários, por exemplo. Temas doutrinários. Estes são temas que abordam doutrinas, tais como contribuição, né, o dízimo, arrependimento, fé, regeneração, graça, santificação, trindade divina, etc. Além desses, há os temas polêmicos e apologéticos, que têm por fim a defesa das doutrinas e dos princípios evangélicos ou cristãos. Então temos aí
Dentre os temas doutrinários, a gente menciona a carta de Paulo a Timóteo 3, versículo 1 ao 3, onde diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas. Às vezes o tempo vai ser favorável, às vezes não. Então muitas vezes pregadores se veem limitados a tempos favoráveis, quando todos concordam, todos querem, todos aceitam. E Paulo fala, você tem que ter compromisso com Deus, você tem que ter compromisso com a sua palavra. Muitas vezes o tempo não vai ser favorável, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão gostar, não vão te apoiar, mas você tem que pregar do mesmo jeito. O seu compromisso é com Deus, você foi chamado por Cristo. Então instes a tempo e fora de tempo, quando for favorável e quando for desfavorável, continue pregando. Redarguas, repreendas, exorte, né? Traz mensagens aí de repreensão, de aconselhamento, né? Mensagens de correção, muitas vezes, com toda longanimidade, com paciência. Não pode ser não pode ser afobado, vamos colocar assim, não achei o termo melhor. Não pode ser afobado. Então, muitas vezes o pregador quer ver um resultado instantâneo e muitas das vezes não haverá. Ele terá que martelar esta penha e até arrebentar. Então, muitas vezes ele tem que ser longânimo e perseverar na pregação da verdade. O seu trabalho muitas vezes surtirá efeito depois. Tem que ser longânimo, com toda a longanimidade e doutrina, né? Fundamentado na doutrina bíblica. O pregador não está lá para pregar nem psicologia, nem para pregar ilustraçõezinhas, tá certo? Nem historinhas interessantes e engraçadinhas. Ele está lá para comunicar a verdade. E nós enfatizamos muito isso porque muitas das vezes a pessoa não sabe aproveitar a oportunidade de comunicar uma mensagem de Deus a uma vida, e muitas das vezes aquela vida que está sentada ali, cujo nome você nem conhece, foi levada para lá pelo Espírito Santo de Deus para que por meio de você ela ouça uma palavra da parte de Deus. E aí você perde o seu tempo falando bobagem, né, dando exemplos esdrúxulos e falando coisas que não convém. E aquela vida se perde. É aquela vida que teve aquela oportunidade de ter um encontro real com Cristo Jesus, se perdeu por causa de falta de responsabilidade de quem está se dirigindo ao púlpito. Então, uma coisa que nós pedimos, se em algum momento você entender que não tem condições de ministrar a mensagem, não vá. Peça perdão, peça desculpas e passe a oportunidade. Mas quando você subir lá, suba com responsabilidade para comunicar a mensagem bíblica. Pode ser que a mensagem não seja extraordinária, pode ser que a mensagem não tenha grandes ilustrações, pode ser que você não tenha um conhecimento teológico tão vasto, ou até um conhecimento bíblico tão vasto, mas se você comunicar, comunique algo bíblico. Nem que você fique somente naquele texto e dê poucos exemplos, fique ali. Não se aventure, não vá, não suba ao púlpito para falar besteira. E se você entender que não tem condições, não vá. Então passe a oportunidade, volte para casa, se prepare, ore, estude, e quando você for, faça a obra de Deus de uma forma responsável, de uma forma correta. Tá ok? Porque é muita responsabilidade comunicar a palavra de Deus. É muito sério. Tá certo? A vida das pessoas, é a orientação da igreja. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E estamos nesse tempo. Paulo via o tempo em que estamos vivendo. Não suportarão a sã doutrina. Se pregam a sã doutrina, não agrada a todos. Então tem muitos que não suportam mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E aí eu digo para você, se você fizer uma pesquisa na internet buscando por teólogos que defendam tais e tais temas, você encontrará teólogos para defender o tema que você quiser. Porque fizeram da sua vida, da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, fizeram dela simplesmente meios para justificar, para se auto-justificar e justificar o pecado ao qual abraçam. Então, muitas das vezes, abraçam uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus e para justificar atentam contra a palavra de Deus. Temos aí muitas teologias que existem para atentar contra a palavra de Deus e justificar o injustificável. Então você encontra teologia para tudo hoje em dia, mas nem toda teologia é bíblica e ortodoxa. A pregação doutrinária, ortodoxa, fiel à palavra, e sistemática, bem organizada,
bem estruturada é fundamental para a edificação da Igreja de Cristo. Então temos aí a obrigatoriedade da comunicação da doutrina, da verdade, da palavra de Deus de uma forma sistemática, de uma forma clara e fundamentada biblicamente, tá ok? Então temas doutrinários, temas morais, esses são relacionados com a conduta, as virtudes e a vida cristã, quanto à sua conformidade com os padrões éticos do Evangelho e princípios ortodoxos aceitos pela Igreja. Ao pregar baseado nesse tema, o pregador não deve exagerar tanto a ponto de se tornar enfadonho. O povo sabe o que é moral e imoral. Sendo assim, para despertar um grande senso de moralidade em seus ouvintes, o pregador deve sempre apresentar uma alternativa, como por exemplo dizer que o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. Então ele está falando aí, a pessoa não deve bater na igreja. O que muitas pessoas gostam às vezes de falar, desceu o cajado, as gírias, né, que o pessoal gosta de usar. E muitas das vezes, nesse viés aí de trazer essa pregação radicalmente moral, acaba se passando do ponto e sendo agressivo. E essa agressividade é que não é aconselhável, porque é a igreja de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Então tem que ter temor de Deus e tem que ter respeito por aquilo que é de Deus. A igreja de Cristo. Nós somos administradores de bens alheios, a igreja não é nossa. O pregador não tem autoridade, Deus não lhe autorizou a magoar pessoas, a entristecer pessoas, a agredir pessoas, a usar exemplos pessoais para tripudiar em cima deles. O púlpito não é lugar de desabafo. Então você tem que comunicar a verdade em Cristo. E a verdade em Cristo também pode trazer uma exortação, também pode trazer um entristecimento, porque a pessoa está sendo confrontada com as verdades bíblicas. Mas veja, uma coisa é ela ser confrontada com uma verdade bíblica, outra coisa é ser confrontada com a sua opinião. As pessoas às vezes não sabem separar o que é sua opinião e o que é verdade bíblica. Então, o que você acha disso, o que você acha daquilo, é o que menos importa. O que importa é que você pode comunicar biblicamente. Você pode fundamentar biblicamente, então essa exortação é válida. E as pessoas, eu, você e todos os demais, atendemos ao chamado bíblico. Não ao chamado da minha e da sua opinião. Eu não tenho que me moldar a você. Eu não tenho que ser moldado por você. Eu não tenho que te agradar nem atender aquilo que você quer, que você gosta. Eu não sou obrigado. Mas eu e você temos que atender ao padrão de Deus. O padrão de Deus é o padrão bíblico, tá certo? O profeta, às vezes, nas visões, vê o prumo, né? Então, o prumo é a medida de Deus. A medida de Deus é a medida bíblica. E aí temos, Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade de Cristo é a minha verdade. Eu tenho que me pautar pela verdade de Cristo. A verdade de Cristo é amar o próximo. A verdade de Cristo é perdoar. A verdade de Cristo é ser perseguido, mas não desanimar. A verdade de Cristo é quando mentindo disserem alguma coisa contra mim, mas eu sou bem-aventurado. Agora, se disserem algum mal de mim falando a verdade, é problema meu. Mas se disserem mentindo, eu sou bem-aventurado. Então veja, o padrão de Deus. O padrão de Deus, sim, ele serve como medida da moral e da ética. A nossa ética não é relativista, a nossa ética não é pautada em filosofias humanas. Nossa ética, a nossa moral está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a medida de todas as coisas. Então ele é a medida entre o pregador e a igreja. O pregador apresenta Cristo, o padrão de Cristo, a moralidade dele, a ética fundamentada nas palavras dele, e aí onde ele se pautou por ela, e a igreja também será pautada por essa mesma ética, essa mesma moral. Tá certo? E aí não será enfadonho, não será cansativo, muitas das vezes confrontará as pessoas, mas não as agredirá. Uma coisa é confrontar a pessoa com a verdade, outra coisa é agredi-la com pontos de vista, tá certo? E com chacotas, né? Isso aí é terrível. Conforme a gente vê aqui em 1 Timóteo 5,19, não acedes acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Nada fazendo por parcialidade, tomando partido e julgando todas as coisas a partir daquele ponto de vista parcial. Né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Como alguns dizem. Então temos que tomar esse devido cuidado. Estamos administrando bens alheios, somos mordomos de Cristo.
Não podemos tomar partido, ser parciais. Temos que sempre colocar a ética de Cristo acima de todos nós. Pautarmos a nós mesmos e aos demais pelo padrão de Cristo. Então temos que sempre estar atentos a isso. Por isso que eu trouxe esse texto aí, Paulo instruindo Timóteo sobre esses procedimentos com relação à moral e à ética. Levar isso com seriedade e tornar isso um padrão para todos. Não ter preferidos. Não ter grupinhos exclusivos. Não ter grupinhos que estão acima da lei. Até o presbitério também é encarado nessa perspectiva, dessa seriedade. Tá certo? Então Paulo enfatiza essa questão aí também nas suas cartas. O pregador não pode relativizar a ética e a moral. Seu padrão está na palavra de Deus. Ele deve pregá-lo sem hesitação, né? Sofrendo a consequência que sofrer, mas se mantendo dentro do padrão bíblico. Aí assuntos históricos a serem abordados também. Veja, a Bíblia está cheia de fatos históricos relacionados com ensinos doutrinários e morais. O pregador pode tirar grandes lições de vida nesses fatos. Os milagres produzidos por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que ficaram registrados na Bíblia, são de grande importância em nossos discursos. E aí vemos um pregador extremamente usado por Deus, um grande referencial, o primeiro mártir da igreja, e que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma mensagem de cunho histórico. E essa mensagem de cunho histórico foi extremamente objetivo, foi extremamente eficaz. Agora, o resultado que gerou contra ele foi lesivo, né? Ele sofreu um prejuízo porque pregou a verdade. Ele foi martirizado. Só que a sua pregação foi eficaz. E diante de Cristo ele foi recebido com honras. Então, prejudicado diante dos homens, sim, mas diante de Cristo não. Foi honrado. Então, veja só a pregação de Estevão, quando estava no Sinédrio, discutindo aí com as lideranças judaicas. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, né, de Cristo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente viria ele mesmo a ser uma testemunha da mesma mensagem, ser um trabalhador para o mesmo Cristo ao qual Estevão servia. A pregação histórica, ser ministrada com objetividade, pode impulsionar o povo a uma ação pautada nos exemplos e referenciais bíblicos. Aí vemos o que? Estevão, esse é apenas um trecho, é muito maior a pregação dele. Ele vem mencionando os patriarcas, os profetas, rei, salmista. Ele vem mencionando personagens históricos fundamentais para o judaísmo. E esses personagens históricos fazendo menção, e ele fazendo sempre a paráfrase em relação a essas menções históricas e a mensagem que ele estava comunicando. E a conclusão da mensagem é uma exortação contra eles acerca da sua insubordinação à revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo foi plenamente anunciado, foi plenamente profetizado, ele veio e vocês o rejeitaram. Esta mensagem foi comunicada de forma muito direta, muito clara, não restou dúvidas, foi tão eficaz que essas pessoas que continuavam rejeitando a Cristo entenderam muito bem e atentaram contra ele. Mas a mensagem foi entregue. E aí temos que os temas históricos podem ser muito bem aplicados, só que tem que ter objetividade. Você não pode simplesmente citar a história por citar. No que ela se relaciona com as pessoas, essa é a questão. No que ela se relaciona com um tema, com um ensino, com uma comunicação que possa ajudar a vida das pessoas. Então tem que ser comunicada de uma forma objetiva. Então não adianta citar por citar, só para mostrar que conhece. Você tem que citar
objetivando algo que comunique um conhecimento válido à vida das pessoas, algo que venha ajudá-las. Então, olha, esse fato histórico aqui pode te ajudar a entender melhor acerca dessa perseguição, acerca de uma forma de resistir, acerca de uma forma de vencer. Veja como José venceu, José resistiu, José foi fiel a Deus. Veja como Deus o exaltou. E aí você vai relacionando fatos históricos, trazendo eles como referenciais e comunicando a igreja como exemplos. Exemplos a serem seguidos, tá certo? Então, temas históricos, temas biográficos, a gente parte para Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, pela fé, Moisés, né? Aí novamente pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A pregação biográfica coloca a igreja em conexão com os personagens bíblicos e seus referenciais de fé e conduta. Então a pregação biográfica é a melhor forma, juntamente com a histórica, mencionando fatos históricos, relacionando com a igreja e comunicando uma verdade. Também a biográfica agora fecha, né, o leque, né, fecha o foco, né, sobre uma pessoa. Então o tema biográfico pega um contexto, um tema histórico pega um contexto histórico vivenciado e relaciona. Um tema biográfico pega um personagem e aí relaciona esse personagem como referencial. Então temos aí o tema biográfico, próximo ao histórico, mas fechando o foco sobre uma determinada pessoa, e um importante referencial. Referencial positivo e referencial negativo também. Então a igreja sendo exortada, por exemplo, a não cair no mesmo pecado que caiu Davi, que caiu Salomão, né? O mesmo pecado aos quais outros personagens cometeram, que podem ser um alerta. Então temos referenciais positivos e negativos, mas ambos podem edificar a igreja. Então temos aí biográficos, experiências. 1 Coríntios 11, 21. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. As experiências pessoais, se usadas com a devida humildade e centradas no referencial bíblico, podem edificar a igreja. Aí onde a gente usou Paulo trazendo as suas credenciais do seu apostolado. Então, em algum momento, se de forma bastante humilde e muito relacionada a um texto bíblico fundamental, a experiência do pregador, né, e até narrativas de experiências de heróis, né, da igreja, do período bíblico que a gente entra na pregação biográfica, mas outros personagens importantes que também dão exemplo, podem ajudar a comunicar uma mensagem importante para a igreja. Então, sermões fúnebres, a gente traz aqui Eclesiastes 7:2, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela o fim de todos os homens, e os vivos aplicam seu coração. O pregador precisa ter a sensibilidade e o comedimento para trazer uma mensagem que console e alerte sobre a realidade, mas com delicadeza, para não atingir pessoas que estão sensibilizadas durante aquele momento. E também tendo o devido cuidado para não ser visto como alguém aproveitador, que simplesmente aproveita da sensibilidade das pessoas para tentar ganhá-las, né? Então tem que ter a comunicação com a sensibilidade devida, mas fundamentada biblicamente.